A partir do versículo 1 diz assim. Todos acharam? Diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e dizia-lhe: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui, vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar, e tenho o poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofo, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pôs-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Curva sua cabeça aí, queridos. Senhor Deus, nessa noite nós nos entregamos à sua palavra, Senhor. Sabemos que a sua palavra é poderosa para transformar, a sua palavra é poderosa, Senhor, para levantar, para fortalecer. Por isso que essa palavra hoje traga renovo ao coração dos teus filhos, que todos saiam daqui nessa noite, Senhor, com o seu coração transbordando do seu amor, Pai. Todos sejam tocados pela sua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para nos instruir e para nos ensinar. Nós consagramos este tempo ao Senhor e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, em todo o Antigo Testamento, você vai ver que o propósito de Deus era chamar a atenção do povo de novo. Porque a gente vê em todo o Antigo Testamento, o povo afastado do propósito de Deus. Ou seja, o povo estava olhando para outras coisas, o povo estava olhando mais para os seus pecados do que olhando para o próprio Deus. Então a gente vê no Antigo Testamento, Deus fazendo de tudo para chamar a atenção do povo de novo. Nós vemos Ele enviando os anjos, só que aí enviando os anjos não deu certo. Depois enviou os profetas para falar com o povo, só que mesmo assim o povo continuou pecando, e chegou uma hora que o próprio Deus se calou. Durante 400 e poucos anos Deus se calou, só que chegou um tempo que Ele precisava atrair o povo de novo para Ele, atrair a atenção do povo. É como uma pessoa, quando ela gosta de alguém,
Geralmente, quando ela está apaixonada por alguém, ela quer chamar a atenção dessa pessoa de qualquer jeito, não é? Geralmente ela muda um pouco o visual dela, geralmente ela faz outras coisas para quê? Para chamar a atenção. E Deus, irmãos, por nos amar incondicionalmente, nós vemos que chegou um tempo em que Ele tomou uma atitude radical, que fez com que a nossa atenção fosse voltada novamente para Ele. Porque a Bíblia diz que eu e você éramos como ovelhas sem pastores. Nós não tínhamos direção de nada. Andávamos de acordo com o que a gente achava ser certo. Fazíamos as coisas e achávamos que estavam fazendo a coisa certa. Por quê? Porque éramos ovelhas desgarradas. Ou seja, ovelhas sem pastores. E através da cruz, o Senhor chamou a nossa atenção novamente para Ele. Se você for pegar qualquer pessoa, mesmo sendo cristão ou não, irmãos, quando ele olha para a cruz, e ele vê a cruz vazia, ele entende que alguma coisa aconteceu ali, é ou não é? O homem sabe, quando o homem olha para a cruz, Pradinho, ele sabe que algo grandioso aconteceu. Ele sabe que ali alguém se entregou, ele sabe que ali alguém fez um ato para que os olhos do ser humano fossem voltados para Deus de novo. Porque, queridos, somente olhando para Deus, que eu e você vamos entender os propósitos dele para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz para eu e você olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós só vamos entender aquilo que Jesus tem para nós, como desígnios, como obra, como promessa, se os nossos olhos estarem voltados constantemente para Ele. Só que antes, nós olhávamos para outras coisas, olhávamos para a nossa vida pecaminosa, olhávamos para aquilo que a gente achava que era certo. Só que através da cruz, querido, Jesus nos atraiu de novo. Jesus nos atraiu para perto dele. Por que você acha que hoje tantas pessoas, tantas religiões tentam distorcer a obra da cruz? Você vê tantas religiões aí hoje colocando a cruz de cabeça para baixo, fazendo cruz suástica, fazendo cruz em forma de pé de galinha, que é o símbolo do reggae. Já viu o símbolo do reggae como que é? É uma cruz em forma de um pé de galinha. É a cruz de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque o diabo sabe que algo grandioso aconteceu na cruz. Então todo ser humano que olha para ela, ele entende que algo aconteceu ali. Então, irmãos, sempre que eu e você olhamos para a cruz, nós lembramos aquilo que nós éramos antes. E nós olhamos e conseguimos ver aquilo que nós somos hoje. Amém? Ou seja, antes, nós éramos criaturas de Deus. Ou seja, andávamos desgarrados, sem rumo. Por isso que a sua vida não tinha sentido. Por isso que você era uma pessoa que não tinha alegria para nada. Por isso que você era uma pessoa que não tinha motivação para nada. Porque essa é a sua vida antes da cruz. Só que depois da cruz, quando nós olhamos para ela, queridos, nós entendemos hoje quem nós somos. Sexta-feira a gente estava conversando na célula, e a gente estava conversando algo interessante, que quando você aceita Cristo, além da salvação que Deus te dá, né, Cleiton? O Senhor, Ele nos ensina até a gente olhar a nossa vida de uma maneira diferente. Até a nossa vida, irmãos, a gente olha de uma maneira diferente. A gente dá mais valor às nossas coisas, dá mais valor à nossa família. Eu dou mais valor aos meus sonhos. Eu dou mais valor aos meus relacionamentos. Eu dou mais valor aos princípios que Deus me ensina, porque tudo isso é obra da cruz. Amém? E para nós entendermos um pouco isso, a gente precisa entender sobre 4 situações que Jesus viveu ali. Porque às vezes as pessoas só falam
da cruz, mas elas não entendem, muitas vezes, querido, a profundidade que isso tem nas nossas vidas. Você que gosta de anotar a palavra, a primeira situação que Jesus viveu ali, fala da coroa de espinhos. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, e alguns teólogos falam, se você for olhar nos filmes, geralmente a coroa que eles usavam, que eles colocam em Jesus, é uma que eles colocam em volta aqui da fronte. Mas alguns teólogos falam que quando eles teceram uma coroa de espinhos, e eles colocaram na cabeça de Jesus, era uma coroa parecida como um gorro. Por isso, queridos, que quando colocaram na cabeça de Jesus, a Bíblia diz que um dos soldados batia com uma vara. E essa parte sua do couro cabeludo aí é uma parte sensível. Quem já levou pedrada na cabeça aí? Já levaram pedrada na cabeça? Eu já levei várias, irmãos. Já levei. Acho que é por isso que eu sou meio bitolado das ideias. Já levei. Você pode ver quando você leva uma pedrada na cabeça, ou qualquer pancada que dá, às vezes sai muito sangue. Não é? Sai muito sangue, por quê? Porque é uma parte sensível. Então, quando eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, a Bíblia diz que com uma cana eles batiam. E quanto mais eles batiam, queridos, mais o espinho entrava no couro cabeludo. E o que acontece? Quando eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e eles começaram a levar Jesus pela rua, mostrando para o povo, Deise, aquele cidadão com a coroa de espinhos na cabeça, ele estava dizendo que aquele camarada, ele tinha todos os atributos que um homem poderia ter para ser um maldito. Porque quando um rei é coroado, significa, Geido, que na vida daquela pessoa ali, existe todos os atributos para ser um rei. Então significa que aquela pessoa é uma pessoa totalmente qualificada para liderar um povo, para governar um povo. Ou seja, um bom conselheiro, um bom juiz. Na época os reis saíam à guerra, você vê o rei Davi. Então ele tinha todos os atributos possíveis. E a coroa era um sinal disso. Então quando as pessoas lidavam diante do rei e viam a coroa na cabeça dele, eles entendiam que aquela pessoa era qualificada. E quando eles colocaram, querido, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e eles saíram andando com Jesus pela rua, zombando, né? E falando, salve rei dos judeus. Eles estavam dizendo que aquele camarada ali, ele tinha todos os atributos possíveis para ser considerado uma pessoa maldita. Só que existe um detalhe nessa situação aqui, que essa coroa era minha e era sua. Sabe por quê, irmãos? Porque antes da cruz, eu e você tínhamos todos os atributos possíveis para sermos considerados malditos por causa do nosso pecado. Éramos murmuradores, éramos idólatras, beberrões. De repente você que está aí, era aquele camarada que de 10 palavras que você falava, 9 era palavrão. De repente você era uma pessoa que reclamava de tudo. De repente você era uma pessoa incrédula. De repente você era uma pessoa que não podia olhar para você e você já perguntava assim, o que foi, quer levar para casa? De repente você era daquela pessoa idólatra. Você adorava mais as coisas que você tinha do que o próprio Deus. Então você tinha todos os atributos possíveis para viver uma vida separada de Deus. Só, queridos, que através da coroa de espinhos, Jesus pegou essa coroa que pertencia a nós e colocou na cabeça dele. E ele se fez maldito por mim e por você. E a partir do momento, Wilson, que ele tirou essa coroa da nossa cabeça, ele nos coroou com a eternidade. Oh, meu querido, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, a eternidade habita dentro de você. Amém? Então Jesus nos coroou com a eternidade. Sabe o que significa isso? Eu posso viver o que for,
Irmãos, pode chover canivete na minha cabeça. Irmãos, o mundo inteiro pode se levantar contra mim. As pessoas que eu mais amo podem me trair, podem me decepcionar, pode faltar comida na minha panela, pode cortar a luz da minha casa, pode fazer o que for. Independente disso, eu vou morar no céu, porque Jesus me coroou com a eternidade. Então, quando eles colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, era um sinal profético, queridos. Só que os soldados não entenderam isso. Eles achavam que eles estavam zombando. Porque quando eles colocaram, a Bíblia diz que eles colocaram a coroa na cabeça dele, e eles se dobravam, e falavam assim: salve rei dos judeus. Irmãos, você queria ver um soldado romano ganhar o ano, era eles poder torturar um judeu. Quando eles torturavam um judeu, quando eles torturavam todos aqueles que se levantavam contra César, eles ganhavam o ano. Para eles era uma glória. Por quê? Porque naquela época Israel estava sob o domínio de Roma. Então, irmãos, Jesus tirou de nós todos os atributos que eu e você tínhamos. Querido, como é que era a sua vida uns anos atrás? Eu lembro quando o Renatinho chegou na célula, né, Renatinho? Como diz os gaúchos, só a capa da gaita e o fiapo do aipim. Não era? E hoje está aí, irmãos. Isso é resultado da cruz. Olha para você como você era. Olha a pessoa que você é hoje. Olha o fato de você estar aqui hoje é obra da cruz. Sabe por quê? Porque Jesus tirou essa coroa que tinha sobre a sua cabeça, a coroa de maldição. Hoje nós não somos mais malditos. Hoje nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as promessas. Levante sua mão direita e diga assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então, quando eles colocavam essa coroa, eles estavam testificando. Então, quando o povo saiu para a rua, para ver Jesus na rua, com a coroa de espinhos na cabeça, todo mundo, muita gente falava assim: olha lá o maldito, aquele ali é o maldito, porque ele se fez filho de Deus, ele é inimigo de César, então significa que ele é um maldito. É assim que as pessoas falavam de você quando você era do mundo. E talvez é assim que as pessoas falam de você. Olha lá, tá vendo? Está indo para a igreja, não dou 6 meses. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim: quer dizer que agora tu é irmão? Falei: sou, mas se você quiser ser também, é só chegar. Aí ele falou assim: isso aí é fogo de palha, eu não dou 6 meses. Eu falei: então sai de perto, irmão, senão você vai se queimar aqui. Sai de perto. Então as pessoas podem até falar isso de você. Foi para a igreja, mas não mudou não. Aí, ó, não é crente. Por que está fazendo isso? Só que isso já não existe mais na sua vida, querido, porque toda maldição foi quebrada. Amém? Irmãos, eu não vou negar, eu fico às vezes assim pensando, né? A gente viu essa parada gay essa semana aí, há boatos na internet de que um deles morreu essa semana aí. Há boatos na internet, né? Eu fiquei vendo tudo aquilo. Eu estava falando com o pastor José segunda-feira aqui. Eu falei, Zé, você sabe o que é mais triste de tudo isso? O mais triste de tudo isso é você saber que tem pessoas que tiveram experiência com Deus. Eu creio que você conhece muita gente assim. Tiveram experiência com Deus, experimentaram o amor de Deus, tiveram suas vidas transformadas, teve sua vida restaurada, experimentou o perdão e a graça de Deus, mas trocou a presença de Deus para associar ao mundo igual esse, que zomba e escarnece o tempo todo da obra da cruz. O mais terrível é isso, que Jesus tirou a coroa de maldição de muita gente. Ou seja, todos os atributos que ela tinha quando ela era do mundo, Deus tirou de muita gente. Só que tem muita gente, queridos,
que optou por voltar a ser uma pessoa assim de novo, por voltar a ter todos esses atributos que Jesus levou na cruz do Calvário. Mas eu creio que você vai perseverar até o fim, amém, irmãos? Meu irmão, às vezes eu fico imaginando, o dia que a gente estiver na glória, eu e você na glória, aí nós vamos falar assim: rapaz, você lembra quando nós lá no encontro, lembra na célula como que era, rapaz, lá na terra a gente passou umas lutas bravas, só que nós perseveramos até o fim, e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor, amém? Então, Jesus te coroou com a eternidade, você tem passaporte carimbado, querido, para a eternidade. Agora você precisa viver com essa realidade, porque quando o Filho de Deus aprender a viver com essa realidade, ele não vai viver desanimado o tempo todo. Você sabe qual é o problema do homem e da mulher de Deus de hoje? Vive a vidinha muito rasa. Sabe o que é uma vidinha rasa? Uma vida na média. É aquela pessoa que tudo desanima. Irmãos, tem gente que ela tem que andar com uma placa bem grande no pescoço. Já viu aqueles camaradas que trabalham no centro de São Paulo com uma placa escrita assim: compra ouro? Já viu alguém assim? Tem gente que caminha na presença de Deus e tem que andar com uma placa bem grande no seu pescoço, escrita assim: cuidado frágil, porque tudo fere, tudo desanima, tudo magoa. Ai meu Deus, o irmão passou ali, não me deu a paz do Senhor, estou na deprê, ai meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque não entendeu que foi coroado com a eternidade, porque não entendeu ainda que um dia esse céu vai se abrir, Jesus vai vir buscar ele, porque ele não entendeu, querido, que ele tem passaporte carimbado para o céu, por isso que só anda desanimado, por isso vive uma vidinha na média, não acontece nada, amém? Então essa foi uma situação que Jesus viveu, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e naquele momento simbolizava que Jesus estava nos coroando com a eternidade. Olha só, irmãos, éramos separados de Deus. Há alguns anos atrás, uma hora dessa, eu estava batendo atabaque num terreiro de candomblé, pegando a bênção do preto velho e da preta velha, tomando baforada de charuto. Irmãos, irmãos, eu já tomei banho de folha de mamona, de fumo, banho de pipoca, de canjica, tomei a famosa garrafada. Uma vez eu estava lá, irmão, morrendo de dor de dente, irmão, estava já para pirar na maionese. Aí manifestou lá um cidadão lá, aí minha mãe falou assim: faz uma reza por ele aí, que ele está com dor de dente. Aí eu falei, aí ele tá bom, aí foi lá e foi. Irmãos, a dor de dente até passou, só que a dor de dente saiu daqui e veio para cá, então, não adiantou nada. Era a minha vida alguns anos atrás. Então lembra quem você era antes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque de tempo em tempo eu e você temos que trilhar o caminho da cruz de novo. Sabia? Eu e você precisamos trilhar o caminho da cruz de novo. Lembrar o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E uma das coisas que Ele fez, queridos, foi que Ele nos coroou com a eternidade. Nos ligou novamente a Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, fala das vestes de púrpura. Abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías capítulo 61, versículo 10, diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com os atavios
e como uma noiva que se enfeita com joias. Vou ler de novo. Regozijar-me-ei muito no Senhor, Isaías 61:10. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Irmãos, o soldado romano, ele era um símbolo de discórdia. Você quer ver um exército ruim, que tinha prazer, quando eles recebiam uma ordem, que era para eles entrar em alguma aldeia, algum povoado, matar mulheres, matar crianças, eles não pensavam duas vezes. Eles entravam na cidade, e eles matavam quem tivesse pela frente, eles não poupavam ninguém. Então o soldado romano, um símbolo de discórdia, um soldado romano, ele era um símbolo de desentendimento na família, era um símbolo de desentendimento nos relacionamentos. Então quando as pessoas olhavam para um soldado romano, irmão, você sabe que filme geralmente não conta tudo. A gente já ficou chocado vendo algumas coisas ali no filme Paixão de Cristo. E eu entendo que eles tentam chegar o mais perto possível daquilo que foi contado. Então nós entendemos que no filme Paixão de Cristo não foi contado realmente tudo o que aconteceu, porque eles tentaram reproduzir, chegar cada vez mais perto. Então pelo soldado, queridos, essas criançadas aí, pede para parar um pouquinho a andação aí atrás aí, amém? Está atrapalhando os irmãos aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Depois o Big paga um doce para cada um. Amém? Então eles eram um símbolo. E a Bíblia diz que depois que colocaram uma coroa de espinhos, Reinaldo, na cabeça de Jesus, Jesus já praticamente arrebentado, todo flagelado, todo machucado. A Bíblia diz que um deles colocou sobre Jesus uma veste de púrpura. Em alguns filmes a gente consegue ver eles colocando um pano vermelho em volta de Jesus aqui, não é? Já viu alguns filmes assim? Só que o mais correto que nós vimos foi no filme Paixão de Cristo. Por quê, queridos? Porque uma veste de púrpura fala de uma capa romana, que um deles tirou e colocou em Jesus. Colocou sobre Jesus. Isso significa o quê, queridos? Que naquele momento ali, sem eles saberem, no deboche deles, debochando, escarnecendo, sem eles saberem, eles estavam colocando toda a discórdia, todo o desentendimento na família, toda a contenda que havia dentro de você, todas as guerras, todos os conflitos interiores, tudo aquilo que te perturbava, tudo aquilo que tirava a sua paz, tudo aquilo, queridos, que tirava o seu sono, tirava o seu sossego, tudo aquilo que trazia desavença para dentro da sua casa, para a sua família, tudo que impedia você, querido, de andar de cabeça erguida, você de desfrutar a paz que você tanto deseja, tudo aquilo Jesus estava levando sobre ele. E depois disso, ou seja, ele tirou tudo isso de nós, e ele nos vestiu com vestes de justiça. O que significa isso? Nós éramos vestidos com roupas de injustiça, porque nós andávamos no padrão do mundo. Ou seja, de repente, uma pessoa te ofendia, na sua justiça, você já queria ir lá e resolver do seu jeito. Então a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundície, não serve para nada, irmão. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é trapo de imundície, ou seja, não serve para nada, só fere as pessoas, só destrói a família.
Esse negócio de que, eu sou crente, mas eu não sou besta. Irmãos, em algumas questões, o crente tem que ser besta mesmo. Sabia disso? Em algumas questões, o crente, às vezes, ele tem que se fazer como errado, para que o nome do Senhor seja glorificado. E esse negócio de que, eu sou crente, mas eu não sou besta, isso é desculpa de quem quer pecar. Eu sou crente, mas eu sou ser humano, e a minha carne é fraca. Fraca é a desculpa dela. Não é a carne que é fraca é a desculpa dela. Ou seja, então toda a nossa justiça foi colocada sobre ele. Por isso que hoje, você parece uma seda. Irmãos, eu antigamente, dentro da minha casa, quantas vezes, Jó, eu briguei dentro da minha casa por coisas pequenas. Quantas vezes eu briguei dentro da minha casa por causa de uma peça de roupa. Quantas vezes eu briguei dentro da minha casa. Eu lembro que uma vez a gente teve uma desavença com alguns vizinhos lá, hoje não mora mais lá. E aquela coisa, começou a querer entrar mulher estranha no casamento da minha mãe. E uma pessoa chegou do nada em casa e falou assim: você quer resolver esse problema agora? Eu tenho uma solução para você agora. Ele levou a gente para dentro de casa, tirou um 38 e colocou na mão da minha mãe e falou assim: vai lá e resolve esse problema agora. Porque o mundo é assim. Então Jesus nos vestiu com vestes de justiça. Ou seja, tudo que fazia parte da nossa natureza caída, tudo que nos afastava de Deus, os nossos questionamentos, nossas murmurações, nossas reclamações, tudo Jesus levou sobre ele. E hoje, queridos, nós temos essa oportunidade de levar a justiça de Deus para dentro da nossa casa. Eu estava conversando com uma jovem esses dias, e ela veio reclamar para mim da família dela. Eu falei assim: aprenda uma coisa, minha querida, a crente dentro da sua casa é você. É você que é crente dentro da sua casa. Então você tem que levar tudo que você tem aprendido com Deus para dentro da sua casa. Ou seja, você tem que praticar a justiça de Deus dentro da sua casa. Então, se você hoje é vestido com veste de justiça, se você hoje é uma pessoa justificada por Deus, você vai pegar a desavença que está dentro da tua casa e vai tirar dentro da sua casa. Você vai levar a paz para dentro da sua casa. Eu falei para ela assim: porque o nosso problema é que quando tem um problema dentro de casa, a gente acha que todo mundo está errado, menos eu. Eu falei: só que o mais errado de tudo é você, porque o crente dentro da sua casa é você. Então você precisa levar essa justiça para dentro da sua casa. Amém? Amém, queridos? Você tem que levar essa justiça para dentro da sua casa. Se a sua casa hoje, talvez não esteja do jeito que você deseja, da maneira que você deseja, é a sua casa, é a sua família. Irmãs, eu tenho uma irmã que quase morreu de depressão. Quantas vezes eu tinha que pedir para minha mãe dormir no mesmo quarto que eu, porque tinha épocas que ela dava os ataques dela, e ela pegava a faca para querer agredir todo mundo. Se levantava, quantas vezes eu acordei de madrugada com ela batendo na minha mãe, espancando a minha mãe. Se eu fosse do mundo, irmãos, na época que eu era meio louco, do lado sombrio da força, eu não pensava duas vezes. Mas hoje, eu entendi que a minha luta não é contra ela, que a minha luta é contra o que está atuando através da vida dela. E comecei a buscar o Senhor, comecei a profetizar sobre a vida dela, comecei a declarar a libertação e a transformação na vida dela, e hoje ela trabalha na Igreja Mundial do Poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu levei a justiça para dentro da minha casa, não a minha, mas a justiça de Deus. Ou seja, não fazer as coisas do meu jeito, mas da maneira que o Senhor deseja. Amém? Aqui fala assim, que a partir do momento
em que colocaram a capa em Jesus, ele profeticamente estava levando tudo sobre ele. Ou seja, para que nós pudéssemos nos revestir de justiça e pudéssemos andar segundo aquilo que Deus tem me ensinado. Você que está aqui nessa noite, você que já tem aí 10 anos de caminhada, 5, 2 anos de caminhada, né? Você precisa entender que tudo que você tem aprendido com Deus, você precisa levar para o ambiente que você vive. Amém? Eu costumo sempre dizer para o pessoal que vai para o encontro: olha, irmãos, você vai para o encontro e lá é uma maravilha, não é verdade? Quem já foi no encontro aqui? É uma benção, não é, irmãos? Fala a verdade. Você vai para o encontro, é uma maravilha. Você recebe de Deus. Eu estava conversando com os irmãos na célula, eu falei: irmãos, o encontro mudou minha vida. Graças a Deus por isso. Só que eu aprendi que eu vou ter um encontro com Deus e eu deixo aqui fora muitas coisas que me ferem, que tiram a minha paz, que tiram o meu sossego, muitas coisas que me magoam. Então eu vou ter um encontro com Deus para ter a minha vida mudada. Só que quando eu volto, eu entendo, queridos, eu começo a observar as coisas ao meu redor, eu entendo que a situação não mudou. Aquilo que me feria continua do mesmo jeito. Aquilo que me magoava continua do mesmo jeito. Aquilo que tirava a minha paz continua do mesmo jeito. Agora só que tem um porém, quem tem que mudar sou eu. Não é a situação que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Por quê? Porque agora eu estou revestido com vestes de justiça. Para quê? Para poder praticar a justiça de Deus. Eu vi muito crente em rede social dizendo que aquele povo lá tinha que morrer. Tem que morrer. Jesus manda fogo, tal. Agora eu quero perguntar para você, o que você fala? Essa semana você orou por algum deles, queridos? Eu orei. Eu orei por cada um deles essa semana. Sabe por quê? Porque são pessoas lá que precisam da nossa intercessão como igreja. Claro, queridos, vão experimentar também o juízo de Deus, porque pecado tem consequência. O Wilson até postou algo assim, isso é verdade. Qual é a nossa posição? Qual é a minha posição diante disso? Eu orei por cada um deles. Eu falei: Jesus, perdoa, tem misericórdia, porque acima de tudo tem muitos lá que estão desviados, afastados dos caminhos de Deus. Ou seja, é você praticar, irmãos, não aquilo que você acha, mas aquilo que você tem aprendido com Deus, porque você está revestido com vestes de justiça. Amém? Então, quando penso que Ele me ama, mas o coração dia após dia envenenado de tanto rancor. Tem muita gente falando assim: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Jesus Cristo todo dia, e piriri pororó, mas dia após dia está lá praticando injustiça, pecando, blasfemando, falando mal um do outro. Sabe por quê? Ele com vestes de justiça. Isso foi obra da cruz, irmãos. Isso foi obra da cruz. Eu não canso de falar. Porque eu te dei. E através de uma atitude que eu tive, o Senhor transformou a vida dele. Isso é praticar justiça. Amém? Irmãos, o mundo já tem pessoas que acusam demais. É ou não é? Experimenta aí no dia a dia dar uma palavra de elogio para alguém. É verdade? Você é esposa aí, ó, né? Talvez eu seja aí o menos indicado para falar sobre isso, né? Mas você que é esposa aí e tem o seu marido que ainda não é crente, experimenta elogiar ele, né? Ao invés de falar que ele, né, que ele é um endemoniado, experimenta falar que ele é uma bênção. Você que tem o seu filho aí que não é convertido ainda, né? Ao invés de você falar: ai, você só me dá trabalho, aquela coisa, experimenta dizer que ele é uma bênção. Você vai ver o poder que isso tem na vida dele. Isso é você praticar a justiça de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem ensinado a você como princípio. Amém? Glória a Deus. Terceira situação,
fala dos cravos nas mãos e nos pés. Eu fiz um estudo sobre isso, inclusive eu tenho em casa lá, sempre eu gosto de usar no encontro. Cada cravo tinha quase 20 centímetros, cada cravo que pregaram sobre ele. E um detalhe interessante era que quando um rei, ele assinava um decreto, por exemplo, é decreto meu que a partir de hoje, vai se declarar inimigo do Estado. Mais ou menos assim. Então ele escrevia, queridos, o decreto de próprio punho. Com o próprio punho. Deus falou aí, hein? Aleluias. Então ele escrevia de próprio punho. E para validar o decreto dele, ele pegava o anel e ele selava aquele decreto. E quando aquele decreto era colocado na parede de um estabelecimento, quando o decreto era lido em praça pública, quando o decreto era colocado diante do povo, e o povo via a marca do anel do rei, que ele tinha selado com o anel, eles entendiam, queridos, que aquele decreto era válido. Eu quero dizer uma coisa para você, no céu, as suas promessas já é lei, amém? Quem aqui não tem parente que não é salvo ainda? Levanta a mão aí. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, no céu isso é lei, é decreto de Deus, sabe por quê? Porque quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, quando Jesus foi cravado ali a mão e os pés, profeticamente Jesus estava fazendo validar o decreto dele, tudo que ele já havia prometido para mim e para você antes da fundação do mundo, e não tem como revogar isso. Tem até um louvor do Gilmar Brito que fala isso, né? Nada nem ninguém roubará. Quem lembra dessa? Minhas promessas, havendo Deus falado a mim, cumprirá suas promessas. Então é lei. Não adianta querer mudar, porque quando Cristo foi pregado na cruz, queridos, todo o decreto foi válido, amém? Agora eu quero motivar você que está aqui nessa noite, a levantar a sua cabeça e você andar segundo as promessas que Deus fez para você, amém? Você sabe por quê? Porque está cheio de gente do teu lado, ao seu redor, no seu dia a dia, frustrado, casamento destruído, filho nas drogas, uma vida toda arrebentada, né? Desculpa o termo que eu vou usar, tudo estrupiado, só a capa da gaita, o fiapo do aipim, e quer que você seja do mesmo jeito. Quer que você seja do mesmo jeito. Mas quando você olha para a cruz, querido, você entende que tudo o que é bom, perfeito e agradável sobre você, Deus já decretou. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: em nome de Jesus, eu ainda vou ouvir falar muito de você. Agora olha a pessoa que está atrás de você e fala a mesma coisa para ela: em nome de Jesus, eu ainda vou ouvir falar muito de você. Amém? Glória a Deus. Agora olha para mim aqui e fala assim: Wagner, eu ainda vou ouvir falar muito de você. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, irmãos, eu adoro esse versículo, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que ele está pensando em abençoar, que talvez ele vai abençoar,
que ele acha que vai abençoar. A Bíblia diz que ele já nos abençoou. Então agora você precisa andar nessa verdade. Então na cruz, querido, quando Jesus foi pregado na cruz, ali Jesus decretou a salvação da sua família. Amém? Você que está orando aí, ó, por familiar aí, talvez você já está orando há muito tempo já. Está orando aí há 5, 6 anos. Irmãos, eu orei 6 anos para o meu pai se converter. Talvez você está orando muito mais tempo que eu. Orando pelo seu filho. Orando por alguma coisa que você deseja alcançar. Uma conquista pessoal. Eu quero dar uma palavra para você, irmão. Não desanima. Amém? Porque cada oração sua é ouvida nos céus. Você é bem conhecido nos céus, queridos. Sabia disso? Você é muito conhecido no céu, por quê? Porque a sua voz ecoa no céu através da sua oração. Então não pare. Se você é daquele, queridos, que tem chorado diante do Senhor, eu quero motivar você a chorar mais, a interceder mais, a batalhar mais por aquilo que você deseja, porque na cruz Jesus já te deu tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E a quarta situação, queridos, para nós orarmos, fala da cruz. João 19:30, Jesus disse assim, está consumado. Jesus disse assim, tetelestai, que em grego significa está consumado. Como assim, queridos? Está consumado. Quando ele usou essa, eu estava vendo um estudo sobre D. Pedro I, que falou independência ou morte, não é? Foi D. Pedro I? Está vendo? Vagnão também é cultura. Vagnão é cultura, lazer, gastronomia, esporte, turismo, dica de filme. É? Ele chegou diante das margens do rio Ipiranga e falou assim, independência ou morte. Não foi isso que ele falou? Independência, sei o que lá. E isso que ele disse, ecoa até hoje. Porque se ensina nas escolas, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Que esse grito não chega nem aos pés do grito que o Senhor deu na cruz, quando Ele disse, está consumado. Não chega nem aos pés. Quando Ele disse assim, está consumado. Quando Ele usou esse sentido, Ele quis dizer assim, está resolvido. A dívida está paga. Ou seja, então o diabo não pode cobrar nada de mim e de você, porque está pago. Eu já falei isso aqui, uma vez eu vou falar de novo. Uma vez uma pessoa ficou endemoniada na minha casa. É doido da cabeça, irmãos. É doido da cabeça. Ficou endemoniado lá. Olhou para mim e falou que eu era um nojento, que eu não valia nada. Você é um nojento, não vale nada. Irmãos, é sempre aquela conversa, vou te matar, vou destruir sua vida. É sempre a mesma ladainha. Aí eu falei assim, fala de novo aí. É isso que você ouviu, nojento, te odeio, você não vale nada. Aí eu peguei a minha Bíblia, eu falei assim, olha aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala assim que eu fui comprado por um bom preço. Preço de sangue. Então quem não vale nada aqui é você. Em nome de Jesus, de joelho aí. Aí o bicho ficou de joelho lá. Agora sai em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não pode cobrar nada do que já foi pago. O diabo não pode cobrar nada de você. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Você sempre vai estar diante de crítica. Sabe por quê? Porque o mundo não aceita que você mudou. Você sempre vai ser cobrado por alguma coisa. Você que é crente, você sempre vai ser cobrado. Se de repente você deixar de fazer alguma coisa, as pessoas vão te cobrar, mas você não é crente, por que você deixou de fazer isso? Mas quando você faz a coisa certa, quando você reprova aquilo que está errado, as pessoas vão te cobrar também. Quer dizer que agora é crente e virou santão.
virou santinho. Você sempre vai estar diante disso. Só que isso não pode te definir. Sabe por quê? Na cruz foi consumado. Na cruz, aquilo que você era não existe mais. Aquilo que você era morreu. Na cruz, Jesus ligou você novamente a Deus. Então, quando eu estou novamente perto de Deus, eu posso desfrutar da vida de Deus. E eu passo dia após dia a me parecer cada vez mais com Deus, porque na cruz foi consumado. Foi resolvido. A dívida, irmãos, ela foi paga. Amém? Na cruz foi consumado. Na cruz Jesus resgatou novamente os nossos sonhos. Quer ver um exemplo? Quando antes de você conhecer a Cristo, talvez você não ligava nem para a sua própria vida, você não ligava para nada. Eu era assim, irmãos. Irmãos, eu trabalhava, na época eu trabalhava como servente de pedreiro aqui em São Paulo, o famoso orelha seca. Irmãos, eu ganhava dinheiro, trabalhava com meu pai, eu ganhava dinheiro. Só que eu não queria saber de nada. O meu negócio, irmãos, era empinar pipa, soltar balão, era isso. Então eu pegava, né, Cleiton? Lembra quando nós soltamos um balãozão de 6 metros lá no seu quintal lá? Um balãozão, irmão, soltamos lá. Era assim, irmãos, eu pegava o meu salário, que era bom, eu ganhava bem, eu gastava num dia só, com coisas que não, de nada servia. Eu não ligava para a minha vida, não me preocupava em fazer nada para eu poder crescer. Só que a partir do momento em que eu encontrei com Cristo, Jesus me ensinou até a olhar para a minha vida de uma maneira diferente. Assim eu creio que foi na sua vida também. Por isso que hoje, querido, talvez você é uma pessoa mais responsável. Sabe por quê? Porque na cruz, Jesus resgatou seus sonhos. Amém? Na cruz, Jesus resgatou sua visão. Na cruz, Jesus trouxe de volta para você, querido, a alegria de você viver, de você batalhar pelas coisas que você deseja, porque antes da cruz, tudo isso estava morto. Por isso que você não ligava para nada. É por isso que hoje você pensa em fazer faculdade, por isso que hoje você pensa em trabalhar numa boa empresa, por isso que hoje você pensa em se casar, constituir uma família, você pensa em ministério, hoje você pensa nas suas prioridades. Por quê? Porque na cruz Jesus resgatou tudo isso, foi consumado. O nosso velho homem morreu, e na cruz, Ele trouxe o significado para a nossa vida de novo. Quem já viu meu RG antigo aqui? Irmãos, feinho na foto. Eu preciso tirar uma nova. Esses dias eu estava indo na casa do Pradinho, da Solange lá, me chamaram lá para a gente conversar um pouco. Aí fui lá, bater um papo com eles lá, tomamos uma meia garrafa de café, mais ou menos, não foi? Uma meia garrafa de café. No caminho, irmãos, a viatura me parou. Encosta aí, encosta aí. Aí, como o meu jeito não é nada bobo, né? Já põe a mão na cabeça com a perna aberta. Aí ele, tá com o documento aí? Falei, tô sim, senhor. Me mostra aí. Aí tirei, irmãos. Na hora que ele olhou, ó a pergunta que ele fez. Esse aqui é você? Falei, eu mesmo. Rapaz. Aí foi lá, tal. Tá indo para onde? Falei, tô indo na casa de uns irmãos ali, me chamaram ali e tal. Você mora onde? Falei, mora no Miguel Badra aí, tal. Quanto tempo você mora aí? Falei, mora uns 36 anos. Aí ficou lá. Tem alguma tatuagem aí? Falei, tem não. Fuma? Bebe? Faz uma coisa errada? Mas esse aqui é você mesmo? Só o bagaço, irmãos. Só o bagaço. Se você ver, você vai ficar com dó. Só, né? Entendeu? Não me preocupava. Não me preocupava com nada. Mas quando eu encontrei com Cristo, Jesus mudou minha visão.
Hoje, irmãos, olha, para a glória do Senhor, eu não olho a minha vida hoje, eu olho o que eu vou ser daqui a 5 anos. Eu já vejo minha casa, vejo meu carro, meu ministério, minha família, meus filhos, eu vejo tudo isso. Sabe por quê? Na cruz, Jesus resgatou tudo isso para mim. Por isso que Ele falou, está consumado. Toda obra, tudo que Deus havia estabelecido para mim e para você, queridos, para mim e para você, para nos atrair novamente para perto dEle, para atrair novamente a nossa atenção para Ele, Jesus concluiu na cruz. Agora, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui, ó. Quanto tempo faz que você não chora no pé da cruz, irmão? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não se derrama? Sabe por que eu estou falando isso? Porque de tempo em tempo, eu e você precisamos trilhar o caminho da cruz novamente. Eu tive um sonho há uns 20 dias atrás, eu compartilhei com os irmãos um sonho que eu tive. Eu cheguei na igreja aqui, e para minha surpresa, as cadeiras não estavam aqui do jeito que elas estão assim. A igreja era um grande refeitório bem grande, umas mesas grandes assim, e as cadeiras tudo certinho, e tinha um monte de prato na mesa assim, ó, um monte de prato na mesa. Aí eu lembro que apareceu uma pessoa com uma tigela bem grande assim, irmãos, e ela ia colocando comida no prato do povo, e o povo comia desesperadamente. Já viu no pica-pau, quando o pica-pau vai comer? E o povo comia, e quando o povo comia, a pessoa vinha e colocava mais, e a pessoa ia lá e comia mais. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Fome da presença de Deus. Você tem que ter fome. Você tem que todos os dias desejar olhar para a cruz, e entender, queridos, o que Jesus fez na cruz por você, aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por você, amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, aleluias. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu quero que você, de olhos fechados, eu quero que você visualize agora a cruz. Visualize a cruz agora. Aleluias. Eu quero que você agora, com os seus olhos da fé, você visualize a cruz. Na cruz, Jesus, Ele nos ligou novamente a Deus. A cruz foi a única maneira que Deus encontrou para chamar a nossa atenção de novo. A cruz foi a única maneira que o Senhor encontrou, queridos, para atrair a nossa atenção, porque acima de tudo Ele nos ama, Ele anseia por chamar a atenção do amado, que o amado olhe para Ele, que você, igreja, olhe cada vez mais para Ele. Eu quero que você visualize a cruz agora, e eu quero que você veja tudo o que você era na cruz. Aleluias. Calabaxerebe canta lavacaias. Oh, meu Deus. E eu quero que você, querido, eu quero que você agora olhe tudo que Jesus conquistou para você na cruz. Eu quero que você lembre quem você era, e eu quero que você lembre agora aquilo que você é. Aleluias. Espírito Santo de Deus, abra a visão do seu povo nessa noite. Jesus vai te dar uma experiência nessa noite, queridos. Jesus vai dar uma experiência poderosa para você hoje. Eu quero que agora você, de olhos fechados, eu quero que você agora imagine agora
Eu quero que você veja Jesus sendo coroado com a coroa de espinhos. Eu quero que você agora imagine o seu Jesus sendo vestido com veste de púrpura, o seu Jesus sendo pregado na cruz, e Ele dizendo: está consumado. Eu quero que você agora, querido, se apegue à cruz. Eu quero que você agora sinta cada gota do sangue de Jesus caindo na sua cabeça, purificando a sua vida. Você que entrou aqui, querido, em algum pecado, receba o perdão de Deus hoje, porque na cruz o seu pecado foi apagado. Você que está com o seu coração cansado, receba o renovo nessa noite. Receba o renovo. Aleluias. Irmãos, olha aqui para mim. Eu quero fazer um ato simbólico com você nessa noite, amém? Você que pode, aí no seu lugar, coloque-se de joelhos. Vamos nos humilhar um pouco diante do Senhor hoje. Nosso problema como igreja é que a gente só pede. Muitas vezes eu e você só pedimos, e nós nos esquecemos de nos humilhar e de agradecer por aquilo que Jesus fez. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. E comece agora, querido, a adorar o Senhor. Você está diante da cruz, querido. Adora o Senhor nessa noite. Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor hoje. É tempo, irmãos, como igreja, eu e você agora nos humilharmos diante do Senhor. Oh Jesus, mas eu sei que tua graça nós te adoramos. Nós te adoramos nessa noite. Mesmo sem entender o abra o seu coração, amor, querido. Abra o seu coração nessa noite. Irmão, quanto tempo faz que você não chora aos pés da cruz? Quanto tempo faz que você não se derrama? Quanto tempo faz, querido, que você não agradece ao Senhor pela alegria da salvação? Ninguém me amou como o Senhor me ama. Aleluias. Ninguém se entregou. Chore diante do Senhor nessa noite, igreja. Cruz, se humilhe, igreja. Por mim, a igreja vitoriosa é aquela que se humilha aos pés do Senhor. Amor me atraiu. Aleluias. Me conquistou. Jesus, me resta. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, papai. Oh, papai, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Chore diante do Senhor agora, meu irmão. Se arrependa diante do Senhor hoje. Nós fomos atraídos pelo laço da cruz. Nós fomos atraídos pelo laço da cruz. Através da cruz, eu e você nos achegamos ao Senhor novamente. Na cruz nós fomos coroados com a eternidade. Na cruz, eu e você fomos revestidos com vestes de justiça. Nós temos garantia da promessa. Aleluias. Mesmo sem entender o teu amor, entrego o meu ser, tudo que sou. Eu viverei o meu destino pra aleluias. Te servir, pois sei se derrame, meu irmão. Se derrame nessa noite. Se derrame diante do Senhor. Ninguém me amou. Se derrame diante do Senhor hoje. Sinta hoje cada gota do sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Ninguém se entregou.
naquela cruz, o teu amor me atraiu, me conquistou e me restaurou. O teu Aleluias. amor Aleluias. me atraiu, Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca em cada coração hoje. Cada coração nessa noite, Senhor. O teu Aleluia. amor me atraiu, o teu amor me curou. tão doce